reconhecido de forma sistemática pela Igreja que o apóstolo Paulo foi o grande doutrinador. E é possível que houvesse desejo da nossa parte de ter a oportunidade de escrever uma carta ao apóstolo Paulo pedindo algumas explicações. Imagino que o irmão tinha essa possibilidade. O apóstolo Paulo ainda estava vivo, ainda podia responder às nossas cartas e o irmão podia lhe mandar uma carta, um e-mail, não é? Hoje em dia não se mandam mais cartas, mas mandava-lhe um e-mail a pedir que ele respondesse a algumas das suas questões. Quais seriam os temas e assuntos que nós escolheríamos? Bem, pelas conversas que eu tenho ouvido pelos corredores da nossa igreja nestes últimos tempos, eu creio que muitos iriam aproveitar para perguntar a ele questões sobre o Apocalipse. Quem é, afinal, a mulher que aparece no capítulo 12? Quem é o anticristo? Etc, etc, etc. Acredito que muitos irmãos, sobretudo aqueles que já tiveram a oportunidade de ler um pouco mais, e talvez os nossos seminaristas, iriam fazer ao apóstolo Paulo algumas colocações teológicas. Por favor, apóstolo, ajude-nos a entender a Trindade. É um tema complicado e nós ainda não conseguimos entender. Ou talvez pedissem ao apóstolo Paulo que os ajudasse a conciliar o ensino bíblico que fala sobre a eleição, a soberania de Deus na salvação e, por outro lado, a responsabilidade humana. Como é que nós podemos juntar estas duas verdades? Ou talvez alguém pedisse a Paulo que ajudasse a entender como foi possível em Jesus estar presente de forma perfeita a natureza humana e divina. Mas, calhar, alguns irmãos estão a dizer, isto são perguntas muito complicadas, pastor. Eu preferia perguntar ao apóstolo Paulo coisas mais práticas. Talvez que ele nos ajudasse com questões éticas importantes nos dias de hoje. Por exemplo, perguntar ao apóstolo Paulo como é que nós lidamos com estas questões ligadas ao casamento, ao aborto, à homossexualidade, à eutanásia, tantas outras situações. Mas eu creio, irmãos, que, infelizmente, muitas igrejas e provavelmente a maioria dos crentes deixaria de fora, neste e-mail, uma questão essencial à vida da igreja: os dons do Espírito Santo. E ao fazer isto, ao deixar de fora esta questão, estariam deixando de fora um tema que é central e básico para o futuro da igreja e do cristianismo. Há muito que aqueles que estudam a igreja concluíram que a questão dos dons, ou antes, a ignorância sobre a questão dos dons, é a maior tragédia da igreja. Paulo recebera uma carta de Corinto. Aquilo que nós não podemos fazer, Corinto fez. Não mandou um e-mail, porque naquele tempo não havia e-mails, mas mandou uma carta com um portador em mãos. E nesta carta havia algumas informações, mas também Paulo tinha sabido de primeira mão o que se passava na igreja. Sabemos que alguns elementos da família de Cloé tinham estado com Paulo e tinham contado a ele o que se passava na igreja em Corinto. Também aqueles que levaram a carta acabaram por ser, questionados por Paulo e contaram-lhe o que é que se estava a acontecer na igreja. E Paulo então tinha informações de primeira mão e tinha a carta. E esta carta tinha perguntas, dúvidas que os crentes de Corinto tinham e que pediram a Paulo que os ajudasse a solucionar. Ao escrever a carta, longa carta à igreja de Corinto, Paulo gastou 6 capítulos iniciais, tratando de questões urgentes que diziam respeito à disciplina da igreja, ao pecado na igreja. O apóstolo estava muito preocupado com isto. Mas a partir do capítulo 7, e nós estamos a ver isto ao longo deste ano, temos andado a ler e a procurar entender esta carta com alguma calma. A partir do capítulo 7, os irmãos já sabem, Paulo passa a responder a questões específicas colocadas pela igreja de Corinto. E o primeiro problema, a primeira questão, que está no capítulo 7, dizia respeito ao casamento. Várias questões: casamento, divórcio, novo casamento, pode, não pode, deve, não deve, como é que faz, como é que não faz. Já passamos por isto. Depois Paulo gasta 3 capítulos, de certa maneira, do 8 ao 10, trabalhando um problema que era muito específico e prático da igreja de Corinto, que era a questão da idolatria. Podemos ou não participar dos sacrifícios feitos aos ídolos pagãos? Podemos comer a carne que é oferecida nos templos? E Paulo gasta algum tempo discutindo sobre estas questões. Depois, no capítulo 11, Paulo trata de 2 assuntos.
primeiro, a posição da mulher na vida da igreja e, segundo, a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. E então, no capítulo 12, ele chega a este tema central, os dons do Espírito. Este tema foi perguntado a Paulo na carta e Paulo sabia o que se passava relativamente aos dons na igreja de Corinto e ele vai gastar 3 capítulos falando sobre os dons do Espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos ler para já, e hoje apenas, o versículo 1. E diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Este era um tema quente em Corinto. Era quente mesmo, irmãos, era de ferver. Este tema estava na ordem do dia e trazendo muita dificuldade àquela igreja. Nós já sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja dividida por várias coisas. Várias coisas diferentes dividiam a igreja de Corinto. Ela estava dividida por causa do problema de pecado, havia muita promiscuidade e havia pessoas que aceitavam e outras que não. Havia um mau entendimento da doutrina da salvação pela graça. Havia diferentes níveis sociais na igreja que separavam aquelas pessoas que tinham mais recursos daqueles que eram muito pobres. Havia uma separação relativa à participação ou não nos cultos e nos sacrifícios pagãos. Havia quem dizia, isto é proibido. E havia quem dizia, não senhor, isto não é problema nenhum, podemos participar à vontade. Até iam aos templos pagãos para participar. Havia inclusive aquilo que podemos chamar o culto de personalidades. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Os irmãos lembram-se, logo no início da carta nós encontramos isto, e esta igreja estava dividida por tantas coisas e também estava dividida à volta do tema dos dons espirituais. Pela leitura do texto, nós percebemos que havia uma ideia muito negativa a respeito do culto, o tempo de culto que era prestado pela igreja de Corinto. Sob a desculpa da espiritualidade ou da liberdade da ação do Espírito Santo, os cultos na igreja de Corinto, segundo nós podemos perceber pela leitura do capítulo 14 desta carta, eram cultos confusos, barulhentos, desorganizados, muito longos e sem direção. Cultos marcados por demonstrações de supostos dons mais importantes, em particular este dom chamado dom de línguas, no qual as pessoas falavam línguas supostamente celestiais, mas que ninguém conseguia entender. Ao que parece, estes cultos deixavam a maior parte dos crentes cansados, sem edificação espiritual, e acabavam por servir de mau testemunho, porque qualquer estranho que entrasse e assistisse àquilo saía confuso, sem perceber o que tinha acontecido. É isto que Paulo descreve no capítulo 14 sobre os cultos que aconteciam em Corinto. O que isto estava a provocar, irmãos, era uma divisão significativa entre aqueles que eram teoricamente mais espirituais e aqueles que eram teoricamente menos espirituais. Os mais espirituais seriam, eventualmente, aqueles que tinham estes dons exuberantes, que teoricamente eram dons vindos diretamente de Deus. Eles ficariam como que fora de si e começavam a falar numa língua que ninguém entendia. E teoricamente aquilo era um recado direto do Espírito Santo de Deus. E alguém levantava-se na congregação e começava a dizer: o que este irmão está a falar é isto assim, assim, assim. E depois outro começava e outro começava. E aquilo tornava-se uma grande confusão. E as pessoas acabavam por ficar com dor de cabeça, em vez de saírem edificados. Mas estes que assim faziam, julgavam-se mais espirituais. Julgavam-se bafejados pelo Senhor com um dom especial. Eles achavam que pelo fato de poderem falar desta maneira, eles eram os privilegiados do Espírito. Eles eram as pessoas espirituais da igreja de Corinto. E é claro, aqueles que escreveram a carta ao apóstolo Paulo provavelmente não pertenciam a este grupo. E eles colocam especificamente estas questões a Paulo. Nós não temos uma cópia da carta que foi mandada para Paulo, para saber quais foram as perguntas colocadas. Mas pelas respostas do apóstolo Paulo, nós ficamos mais ou menos com uma ideia. É curioso, irmãos, que se os irmãos olharem para o texto, que no capítulo 12 que os irmãos têm aberto, o versículo 1,
Os irmãos provavelmente têm a tradição dizendo acerca dos dons espirituais. Na verdade, a palavra que está aí, dons, devia ser traduzida de outra maneira, porque não é exatamente a palavra dom que está a ser usada. O que Paulo usa no versículo 1 era a expressão mais comum para os crentes de Corinto. O que ele está a dizer acerca das coisas do Espírito, ou das pessoas que são especiais, ou que têm teoricamente mais a ação do Espírito Santo, eu não quero que os irmãos sejam ignorantes. E então, a seguir, depois de ter usado uma expressão que é uma expressão comum em Corinto e com a qual os coríntios se sentem mais confortáveis, Paulo vai passar a usar sempre a expressão dom. E a expressão dom, traduzida na nossa Bíblia por dom, diz especificamente respeito a uma dádiva, a uma prenda. Não é uma coisa que é adquirida, não é uma coisa que significa prémio, não é uma coisa que implica em valor pessoal, é apenas uma coisa que alguém resolveu dar a alguém. E, portanto, esta pessoa não tem motivo de orgulho, nem de nenhuma satisfação, porque recebeu, é uma prenda. Ninguém deve se orgulhar porque ganhou um presente. Deve ficar com quem deu o presente, porque isso é que é realmente uma coisa significativa. Paulo provavelmente está a dizer aos crentes de Corinto que é assim, seja o que for que é considerado espiritual, é, na verdade, uma dádiva, um presente, uma prenda de Deus. Algo não merecido, não produzido pela pessoa e, portanto, não pode ser motivo de orgulho ou jactância. É interessante a expressão que Paulo usa. Não sei se os irmãos se sentem confortáveis com ela ou não, mas Paulo não estava muito preocupado com isto. Nós vemos que na sua carta ele é muito direto, não está muito preocupado com o conforto dos seus ouvintes. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É isso mesmo. Esta palavra significa exatamente isto. Ignorante é aquele que realmente era tolo a respeito do assunto. Não percebia nada do assunto. Esta é uma expressão favorita do apóstolo Paulo. Ele a usa 6 vezes nas suas cartas. 2 delas para falar sobre questões pessoais e 4 delas sobre temas teológicos. Paulo usa esta expressão na carta aos Romanos para dizer aos romanos, eu não quero que vocês ignorem que eu tentei ir até aí. Eu várias vezes quis estar com a igreja em Roma, porque eu tenho no meu coração esta igreja e o trabalho missionário desta igreja, mas até hoje não pude. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disto. Assim como ele também vai escrever na segunda carta aos Coríntios, dizendo, eu não quero que vocês ignorem a perseguição que eu sofri na Ásia. Paulo dá a entender que em Éfeso a perseguição que ele sofreu foi tão grande que por pouco ele não foi morto, por pouco ele não foi atirado aos leões, no circo. E ele diz, eu não quero que vocês ignorem isso, é preciso que vocês saibam, é um assunto importante, para que vocês compreendam o contexto em que eu estou a viver. Mas 4 vezes Paulo vai usar esta expressão para falar sobre assuntos teológicos. E a primeira vez ele a usa logo na primeira carta que ele escreve, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. E ele diz aos Tessalonicenses, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do destino, do futuro daqueles que morrem em Cristo. Porque o que estava a acontecer na igreja de Tessalónica era, e nós já vimos isto, já estudamos esta carta, mas já faz tempo, os irmãos não lembram. O que estava a acontecer em Tessalónica é que quando morria um crente havia cenas de desespero iguais a que havia num funeral pagão. E Paulo disse, não faz sentido, nós temos segurança da nossa salvação, temos certeza do que se passa com aqueles que são de Cristo quando eles deixam este mundo. Não é bom que os irmãos sejam ignorantes a respeito disto. Paulo também vai escrever aos romanos, numa outra parte da carta, dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da situação de Israel. Deus não abandonou Israel como seu povo. Israel continua sendo um povo escolhido do Senhor. Neste momento, no entretanto, nós, a igreja, somos, segundo o apóstolo Paulo, um enxerto. Israel é a videira inicial, não é? É a oliveira inicial. E nós somos um enxerto, porque aquela videira não produziu fruto. E normalmente se enxerta, eu não entendo muito do assunto, e o nosso especialista, o irmão Cabral, não está. Mas eu sei que se produz, quando a árvore não produz, põe-se um enxerto que é para produzir fruto. E foi o que aconteceu, a igreja foi enxertada para produzir fruto, mas Israel não tinha sido abandonado. Também aos Coríntios, Paulo vai dizer que não era bom que eles ignorassem o passado do povo de Israel, porque este passado servia para o crescimento espiritual, para a alerta espiritual, para o desenvolvimento daqueles crentes. E ele ainda então vai dizer
momento, neste versículo 1 do capítulo 12, que os crentes não deviam ser ignorantes a respeito da natureza espiritual, da vida com Deus, dos dons do Espírito Santo. E porquê que este tema é tão central, irmãos? Porque dele depende a vida saudável da igreja. Se nós não entendermos os dons, nós perdemos a noção da natureza e da missão da igreja e nós acabamos por deixar de cumprir a função para a qual nós fomos salvos. Pensemos um pouco. A igreja não é humana, ela é divina. Às vezes as pessoas confundem igreja com instituição religiosa sem fins lucrativos. Pode ser que na nossa inscrição oficial diante do Estado esteja escrito isto, mas isso não representa a Igreja de Jesus segundo a palavra de Deus. Nós não somos uma instituição religiosa, irmãos, feita por seres humanos. Não somos o produto do desejo de alguns corações de homens que um dia disseram assim: e se nós nos juntássemos para fazer aqui uma organização religiosa? Não, irmãos. A igreja é de Deus, ela é divina. Ela, segundo a definição bíblica, é a união dos santos escolhidos pelo Senhor, daqueles que o Senhor chamou. A expressão eclesia, que é a expressão do Novo Testamento para falar de igreja, diz respeito às assembleias que eram formadas nas cidades gregas. Os cidadãos tinham direito à cidadania. Quando soava a trombeta ou havia o chamado para a reunião, cada um dos cidadãos vinha e eles formavam a assembleia dos que tinham sido chamados. Esta assembleia tinha este nome, eclesia. E era isto, esta foi a expressão usada para traduzir a noção de igreja, que vinha do Antigo Testamento. Quando Deus mandava através da trombeta chamar o seu povo para a reunião. No Antigo Testamento era o carral de Deus. Nós somos o carral e a eclesia, nós somos os chamados. Deus nos chamou e nós atendemos ao seu chamado. E este conjunto de chamados faz a igreja do Senhor. Ela é o seu instrumento privilegiado para a ação na terra. A igreja é divina na sua origem. Foi Deus quem instituiu, não foram homens que escolheram que ela passasse a existir. Ela é divina na sua propriedade, irmãos. Ela pertence a Deus. A igreja não é do irmão fulano, nem do irmão cicrano, nem do pastor A ou B, nem do apóstolo não sei das quantas. Hoje em dia nós às vezes falamos assim: eu vou na igreja do pastor Chico, porque lá a coisa está boa. Bem, irmão, se a igreja é do pastor Chico, realmente eu não tenho muito interesse de lá ir, porque a igreja verdadeira não é do pastor Chico, nem do pastor Manel. A igreja é de Jesus, a igreja é divina, ela não pertence a uma pessoa. O pastor pode estar naquela igreja durante um tempo, se for fiel será instrumento do Senhor durante um tempo. Amanhã o pastor não estará mais, estará outro, e se for fiel ao Senhor, a igreja vai continuar sendo como deve ser, a igreja de Deus, a igreja de Jesus. A igreja é divina no seu propósito, já que ela existe para cumprir a missão de Deus na terra. A igreja não existe para que nós possamos sentar e estabelecer a nossa agenda. O que é que vamos fazer? Olha, o que é que era giro nós fazemos este ano? Olha, este ano era giro nós fazemos isto assim. Não, irmãos, não é este o propósito da igreja. A igreja senta e olha para o propósito de Deus que está expresso na sua palavra e procura compreender como pode viver este propósito do Senhor. A igreja é divina na sua atuação, porque aquilo que a igreja faz só pode fazer capacitada por Deus. Daí, irmãos, que a igreja não é natural, ela é sobrenatural. Tenho dito aos irmãos e vou continuar a dizer. Ela é sobrenatural porque ela não poderia existir se não fosse a ação de Deus. Se não fosse o Senhor a nos chamar, não haveria outra razão para nós estarmos aqui juntos a esta hora, irmãos. Todos nós teríamos outras coisas para fazer. E se nós pararmos para perguntar uns aos outros os nossos interesses, os nossos gostos, a nossa origem, a nossa base racial, a nossa história de família, são tão diferentes, que nunca nós estaríamos juntos. Mas a existência da igreja é sobrenatural, porque ela é formada pelo Senhor. É o Espírito Santo que a une e que une os crentes de uma maneira extraordinária. E o funcionamento da igreja é sobrenatural, irmãos, porque aquilo que a igreja faz não pode ser feito
por mãos humanas e por capacidade humana. Os seus resultados, o resultado genuíno da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito, são vidas transformadas. Muitas vezes fala-se sobre milagres. E algumas pessoas anunciam algumas igrejas onde teoricamente há muitos milagres. E às vezes dizem assim, nas igrejas tradicionais não há milagres. Bem, depende muito da definição de milagre, não é? Há pessoas que veem milagres em todas as coisas, há pessoas que não veem milagre em lugar nenhum. Irmãos, o principal, o mais importante, o maior de todos os milagres, sempre foi, é e continuará a ser a salvação em Jesus Cristo. O novo nascimento, a transformação radical de um homem, de uma mulher, em alguém que estava longe de Deus, alienado de Deus, rebelde a Deus, a alguém que passa a amar e a valorizar o Senhor de todo o seu coração. Isso não pode ser produzido por técnica humana, não é psicologia, não é capacidade de um pregador, é ação do Espírito, é resultado do trabalho da igreja. Quando a igreja faz obras humanas, e ela pode fazê-lo, está atuando na carne. É um trabalho que pode ter validade, mas pode ser feito por qualquer organização não governamental. Mas nós não somos uma organização humanitária. O resultado da obra de Deus na igreja é sobrenatural, não pode ser produzido por mãos humanas. Daí, irmãos, que a igreja é um organismo nas mãos de Deus. Não organização. Organismo. Os irmãos percebem a diferença? Quando pensamos em organização, estamos a pensar em sistema, regulamentos, alvos, tarefas. A organização acontece quando um grupo de pessoas se junta para cumprir alvos comuns. Na Igreja de Jesus há organização, mas ela não é uma organização. Nós acabamos de ler, os irmãos leram, e nós temos diante de nós o texto da Palavra de Deus aberto, que nos diz que a Bíblia é um organismo. É formada por órgãos, membros. É algo vivo, não é algo composto apenas pelo raciocínio. E como organismo, como ser vivo, a Igreja naturalmente tem que crescer. E que ser vivo é a Igreja? Nós estamos quase a chegar lá, irmãos. Acompanhem-me só um bocadinho que os irmãos já vão entender. Onde é que eu quero chegar? O ser vivo, segundo a Bíblia, que a Igreja representa, é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Acompanhem comigo o raciocínio, irmãos. Esta manhã nós estivemos a conversar sobre algo extraordinário. Abrimos a Palavra de Deus e meditamos em algo profundo, um dos mistérios da Bíblia, que nos fala a respeito de Deus encarnado. Deus se fez homem e habitou entre nós. E esta encarnação aconteceu pela primeira vez há quase 2000 anos atrás em Belém. Lembram-se? Nasceu, veio ao mundo, na figura de um bebê. O Deus eterno se humilhou para vir ao mundo na figura daquele bebê lá em Belém. Esta foi a primeira encarnação. Acompanhem. Primeira encarnação. O corpo. Deus assumiu. No corpo da pessoa de Jesus, homem e Deus, Deus veio viver entre nós. E Ele veio aqui e cumpriu a missão que lhe tinha sido atribuída pelo Pai. Missão suprema da restauração da humanidade. E Jesus cumpriu de forma perfeita. Não falhou em nada. A sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, as suas palavras, as suas ações cumpriram a vontade do Pai perfeitamente. Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho uma comida a comer, que era fazer a vontade do meu Pai. E quando Ele terminou a sua vida, irmãos, lembram-se o que aconteceu? Quando Jesus terminou a sua vida, quando Ele morreu e deu a sua vida na cruz, e Ele ressuscitou dos mortos, Ele voltou demonstrando o seu poder sobre a morte. Ele chamou os seus discípulos, esteve com Ele ainda 40 dias, e antes de subir à glória, Ele disse aos discípulos o quê? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Portanto, ide. E à medida que vocês vão, façam discípulos, como eu fiz de vocês. Todas as nações. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E Ele voltou à glória. E Ele deixou a igreja para dar continuidade à obra. Logo, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Irmãos, nós somos a segunda encarnação.
Assim como Ele veio e em carne esteve aqui para fazer a obra, quando Ele voltou ao céu, Ele continuou a deixar aqui um corpo. A cabeça é Ele. Nós somos o corpo. Para poder cumprir a continuidade do trabalho e da missão de Deus. Mas como é que nós vamos cumprir esta missão? Como é que nós vamos fazer de forma tão perfeita como Jesus? Como é que nós iremos desenvolver o caráter, a personalidade? Como é que nós vamos conseguir ter os atos que Jesus teve? Pela capacitação do Espírito Santo. Acompanhem mais uma vez comigo, irmãos. Quando Jesus, depois de 30 anos, se apresentou a João Batista, ele foi batizado e esse batismo não foi um batismo por causa do pecado, mas um batismo de introdução de Jesus no seu ministério. Foi para começar a sua missão pública. E os irmãos lembram-se o que aconteceu nessa ocasião? Desceu sobre Jesus o Espírito Santo, não foi? De uma forma cabal, demonstrando ali a presença da Trindade e a capacitação plena de Jesus para cumprir a missão que o Pai tinha lhe dado. E quando ele subiu ao céu, antes que os discípulos pudessem, como igreja, iniciar o cumprimento da missão, Jesus disse o que aos seus discípulos? Fiquem em Jerusalém. Esperem até que vocês sejam revestidos de poder pelo alto. E então, quando vocês estiverem capacitados pelo Espírito, não façam antes. Vocês não são capazes. Esperem a capacitação do Espírito. E assim como o Espírito desceu sobre Jesus após o seu batismo, nós lemos que no dia de Pentecostes o Espírito desceu sobre os 120 que estavam reunidos no cenáculo e que formavam a igreja de Jesus. Para quê, irmãos? Para os capacitar para fazer a obra. Agora, é claro que Jesus não era apenas humano, ele era divino. Ele fez a obra completa sem a ajuda de ninguém, mas nós não conseguimos. Nós somos fracos, somos frágeis, somos humanos. É por isso que aquilo que Jesus fez sozinho, hoje precisa de toda a igreja para poder acontecer. Jesus podia fazer sozinho porque ele tinha o elemento divino, era Deus entre nós e sem pecado. Mas nós, com as nossas limitações, precisamos uns dos outros. Daí, irmãos, que a palavra diz que nós somos corpo e membros uns dos outros. Cada um órgão importante e vital, sob o comando da cabeça que é Ele, para cumprir a função de Deus, a missão de Deus aqui na terra. Capacitados pelo Espírito, irmãos. O Espírito Santo é aquele que atua em cada crente, Ele regenera, é Ele que nos faz nascer de novo, Ele nos adota na família de Deus, Ele sela os crentes. Os irmãos lerem o livro do Apocalipse, muitas vezes as pessoas gastam tempo discutindo qual será a marca do anticristo. É curioso, irmãos, porque perdem muito tempo tentando descobrir isto. Mas antes de falar sobre a marca do anticristo, 2 capítulos antes fala sobre a marca de Deus. E diz que houve uma praga terrível sobre a humanidade naquela altura, mas eles não puderam fazer mal àqueles que tinham o sinal de Deus. É o Espírito Santo que é o sinal de Deus. Ele vem para nos selar, para nos garantir. Ele nos santifica para a comunhão, Ele promove a união especial no Senhor, Ele nos revela a verdade de Deus nos corações e nas mentes, Ele ensina a palavra nos dando entendimento para compreender, Ele guia as nossas vidas e Ele nos capacita para a missão. Como? Através do seu fruto e dos seus dons. Em termos de caráter e personalidade, em termos de vida e testemunho, o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, moldando as nossas vidas à vida de Jesus. O que é o fruto do Espírito, irmãos? O fruto do Espírito são as virtudes de Jesus. O fruto do Espírito são a manifestação das características do caráter de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, temos que mostrar o caráter de Jesus. Temos que viver como Ele viveu. Nós acabamos de cantar uma oração, quero ser como Cristo. Como é que nós podemos ser como Cristo, irmãos? Se não for o Espírito a produzir em nós o fruto. Mas o fruto que o Espírito produz em nós é exatamente a virtude de Jesus, para que nós possamos ter uma vida e um caráter igual ao dele. E depois, em relação às obras, como é que nós vamos agir de tal maneira a fazer no mundo o que Jesus fazia? Através dos dons do Espírito.
Os dons foram-nos dados para que nós possamos fazer as mesmas obras, e Jesus disse mesmo, eventualmente maiores do que aquelas que ele tinha feito. Os dons que o Espírito distribui são aqueles que o Senhor Jesus teve. Ele mostrou na sua vida todos os dons que o Espírito tinha para dar. A lista é completa, mas mais uma vez, ele teve todos os dons. Cada um de nós tem algum, ou alguns, mas não todos, porque nós não somos sozinhos, mas somos juntos o corpo de Cristo. O Senhor foi perfeito na sua obra, para que a igreja possa continuar a obra de Jesus de forma também perfeita. Ela tem que ser cheia do Espírito para mostrar o seu fruto e agir através dos seus dons. Eu espero, irmãos, que esta visão possa vos ajudar a compreender a importância dos dons. Nós somos a continuidade da presença do Deus encarnado na terra. Ele veio, cumpriu a sua parte da missão, que era a mais importante, a fundamental, mas para a continuidade da missão de Deus na terra, Ele nos deixou a nós, sua igreja, seu corpo. Mas para que esse corpo funcione, cada membro tem que saber qual é a sua atuação, e essa atuação depende dos dons que o Espírito nos dá. Cada crente que desconhece o seu dom, cada crente que deixa de exercer o seu dom, é um membro paralítico, é um órgão disfuncional, faz com que o corpo fique doente, incapaz de trabalhar. Por outro lado, cada crente que compreende a capacitação que Deus lhe deu e utiliza os dons do Espírito para servir à igreja e uns aos outros, faz com que o corpo seja vivo e produza aqui o trabalho que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, a continuação da missão de Deus. Esta é a importância, irmão, dos dons espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, e nós concordamos com ele, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É claro que esta é apenas a introdução, irmãos. Esta era a primeira parte da mensagem, mas quando eu terminei de prepará-la, eu disse, bem, eu não posso avançar além da introdução, porque se eu continuar, os irmãos vão adormecer todos. Eu espero que os irmãos tenham percebido a maravilha do que isto significa. O privilégio de nós sermos o corpo de Cristo aqui na terra, mas também a responsabilidade que cada um de nós tem em compreender a nossa parte. Mas o texto continua, e tem muita coisa para nos dizer a respeito de dons, da nossa compreensão deles. Mas nós precisamos começar olhando para este texto e pedindo ao Senhor, perdoa-nos, porque às vezes temos sido ignorantes. Perdoa-nos porque às vezes temos sido ineficazes. Ajuda-nos, Senhor, a compreender quais são os nossos dons, a pô-los em prática, a ser realmente instrumento Teu, fazendo com que o Teu corpo funcione aqui na terra. Talvez exija da nossa parte uma oração como esta que nós vamos cantar no fim do nosso culto: renova-me, Senhor Jesus, renova-me. E a renovação não é algo que acontece uma vez, mas periodicamente precisa acontecer na vida do crente.